Bom dia, irmãs, bom dia, irmãos. Que a graça, a misericórdia, a paz e a prosperidade de nosso Deus esteja sobre todos nós. Hoje é domingo, estamos aqui com mais um propósito de louvarmos ao Senhor e de aprendermos da palavra dele, o que Ele deseja de nós. Hoje, no nosso estudo sobre Gênesis, estaremos caminhando dos capítulos 25 a 31, dentro da história da revelação, dentro da história da redenção, dentro da história da onde o Senhor, o nosso Deus, transforma o ser humano, transforma alguém para que este alguém abençoe, para que este alguém dê prosseguimento ao plano e o propósito do Senhor, o nosso Deus. Estamos aí vivendo nessa época de pandemia, não é novidade para ninguém, mas o nosso Deus continua conosco, continua com aqueles que são fiéis a Ele, com aqueles que pertencem a Ele. Então, mais uma vez eu te peço, não fique ansioso pelo dia de hoje, deixe Deus falar ao seu coração, falar ao coração da sua família, que o Senhor, o nosso Deus, faça acontecer. Vamos confiar, vamos crer e avançarmos no cuidado que o Senhor tem para cada um de nós. Quero te convidar a orar agora. Vamos clamar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, para a tua honra, a tua glória e teu louvor, aqui nós estamos e somos muito agradecidos a Ti por esse dia. Obrigado por esse dia que o Senhor fez para nós, Pai. Obrigado porque o Senhor é Deus que cuida, é Deus que zela, é Deus que está no controle de todas as coisas. Mesmo que não percebamos como o Senhor faz isso, mas sabemos que o Senhor faz. Fala conosco através do texto, fala conosco através do estudo da Tua Palavra, que haja disposição no nosso querer para colocar em prática o que o Senhor nos ensinar nesta manhã. Fica conosco, acalma o nosso coração e nos ajude também a sermos transformados à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos começar a história de Jacó, né? Então, eu quero te convidar aí a ler junto comigo Gênesis 25, versos de 27 a 28. Gênesis capítulo 25, versos de 27 a 28. A palavra diz assim: Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato, morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. E Rebeca, porém, amava Jacó. A gente começa o estudo mostrando a disparidade do amor entre a família. No casal, Rebeca e Isaque, nós temos dois homens, Esaú e Jacó, dois gêmeos que desde o ventre da mãe estavam ali em conflito, brigavam dentro do ventre. E havia desde nessa época a profecia de que o maior serviria ao menor. Lá no livro de Romanos, Paulo vai explicar para a gente a palavra do Senhor, dizendo que o Senhor escolheu no ventre, antes deles nascerem, para que fosse feito a vontade do Senhor, sem que as ações desses dois, Esaú e Jacó, se manifestassem ainda. Então o Senhor, na sua soberania, no seu propósito, fez essas escolhas. E a gente, aqui no livro de Gênesis, não tem como a gente estudar nesse momento de uma maneira bem, como que eu posso dizer, profunda, Então vamos citando uns textos e depois os amados podem acompanhar e conferir em suas Bíblias. Mas vemos em Gênesis 25 que o menor aqui tinha o favor da mãe, pois ele era de casa, ele ficava mais junto com
a sua mãe, provavelmente ajudava ali nas atividades domésticas, né? Ele tinha esta percepção. Já o mais velho, apesar de eles serem gêmeos, mas um nasceu primeiro, né? Esaú nasceu primeiro, e Jacó foi o segundo. E nós vemos que Esaú era um caçador. Então, o pai de Esaú, Isaque, gostava, não é? Tinha mais preferência, pois sabia ali que o seu filho lhe trazia coisas boas. Também tinha esta sua predisposição em gostar mais do filho mais velho. Nós vemos que amor verdadeiro, amor fiel, infelizmente não achamos senão em Deus. Só Deus nos ama plenamente, sem decepções. Só Ele que cuida de nós. O amor humano, apesar de nos trazer conforto, mas infelizmente ele nos falha. Seja por causa do nosso próprio egoísmo, por causa, não é, da situação em que habitamos. O pecado corrompeu as coisas. E entre as coisas que o pecado corrompeu, o amor humano foi uma delas. Então, nesta família, nós vemos disfunções, entre outras coisas. Mas também vemos que a tradição acaba não sendo mantida, acaba não sendo considerada, pois os próximos 5 versos, nos diz assim: Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo. Ele disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois eu estou exausto. Por isso, deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me venda a sua primogenitura, o seu direito à primogenitura. E ele respondeu: eu estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. E Esaú jurou, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Veja que Esaú, ele não considera o seu direito de primogenitura, ele não leva isso a sério. O direito de primogenitura trazia, entre outras coisas, uma porção dobrada da herança. Então, o filho mais velho recebia uma porção dobrada, né? Se você tivesse 10 filhos, a herança era dividida, né, em 10 partes, mas ao filho mais velho caberia 2 partes. E o restante, então, era dividido entre os 9. Neste caso aqui, né, se dividiria as partes e daria uma porção dobrada para o primogênito, aquele que iria receber a qualidade de levar o nome da família adiante. E Esaú não considera isso, ele não se importa, ele chega a fazer em tom de chacota, em tom de menosprezo, né? De que adianta eu ter a primogenitura se eu morrer? Ele não estava literalmente morrendo de fome. Tanto que ele vai comer um pouquinho aqui e depois vai sumir no campo, né? Vai-se embora. Ele não há consideração. Em contrapartida, para Jacó, ele não precisaria também comprar esse direito de primogenitura. Não sabemos ao certo por que ele fez isso, com qual a intenção ou dúvida, mas o que vemos é que se ele estivesse baseado na promessa que Deus tinha feito para a mãe dele, de que ele seria superior ao seu irmão, ele não precisaria dessa artimanha, não precisaria desse artifício. A nossa revista, na página 42, ela diz assim: os capítulos que estudaremos a seguir apresentam a inabilidade de Isaque e Rebeca no trato com seus filhos gêmeos, que teriam alimentado a rivalidade entre ambos.
Como Esaú, quantos estão também hoje trocando a bênção por um prato de sopa, ou até menos? E aí entra a nossa primeira reflexão, não é? O que estamos fazendo com as promessas de Deus sobre nossas vidas? Nós cremos que elas vão se cumprir ou não? Ou nós queremos dar um jeitinho? Ou nós queremos fazer da nossa forma, fazer do nosso jeito? Jacó e Esaú, aqueles já são homens, aqueles já têm idade, aqueles já têm conhecimento, eles não são mais crianças. E o que vemos é cada um querendo dar um jeitinho para conseguir algo e o outro não considerando que isto era válido. E simples, um prato de comida e um pouco de bebida foi o suficiente para trazer esta crise neste momento aqui. Eu e você estamos aí sofrendo, não é, dificuldades, estamos aí vendo situações adversas. Infelizmente, esta pandemia do Covid tem atingido muitos e até próximos a nós, se não a nós mesmos. E o que estamos fazendo? Será que confiamos que Deus vai cuidar de nós ou não? Ou estamos aí querendo dar o nosso jeitinho? Querendo fazer a nossa própria força? Querendo fazer a nossa própria história? A palavra do Senhor caminha e mostra para a gente outros aspectos, né? Já que temos aí 6 capítulos a percorrer, vamos dar uma olhada em Gênesis 27, versos de 5 a 13. Gênesis 27, versos de 5 a 13. É bom a gente retroceder o pensamento e vermos o que o Senhor fez com Abraão. Lembre-se que o Senhor tratou com Abraão, o Senhor moldou a Abraão para que dele, ele pudesse ter fé suficiente, pudesse ter confiança, ter revelação suficiente para dar prosseguimento aos planos do Senhor para a vida de Abraão. Então, Deus foi moldando Abraão. E aqui ele vai moldar outra personagem, ele vai moldar Jacó. Olha, Gênesis 27, de 5 a 13 diz: Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: ouvi seu pai falar com Esaú, o seu irmão, e ele disse: traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor, antes que eu morra. Agora, meu filho, escuta as minhas palavras e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho, traga-me 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai para que a coma e o abençoe antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e eu sou um homem de pele lisa. Se o meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador, e trarei sobre mim maldição e não bênção. A mãe respondeu: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo. Vá e traga os cabritos para mim. Nem Jacó, nem Rebeca precisariam ajudar a Deus. Mas, na falta da comunhão com o seu Deus, na falta de entendimento e de fé que o seu Deus tem sobre a vida deles, sobre o poder de Deus, sobre a vida deles, parece que o que aconteceu com o seu avô Abraão não veio à tona. Parecia que era conto de velho, era histórias, não é, para crianças dormirem. Então eles resolvem dar um jeito. Nós temos
o contrato verbal feito anteriormente, quando Esaú, por um prato de comida, vendeu a primogenitura. E agora nós temos Isaac, já idoso, querendo passar a bênção, dar a bênção, neste caso, no âmbito espiritual, para o seu filho primogênito, Esaú. E Esaú vai no campo caçar. Mas enquanto Esaú vai no campo caçar, Rebeca e Jacó tramam, fazem ali um guisado, sabem ali, não é, tapear o próprio pai, já que um tem a pele lisa e o outro é peludo e espesso, eles vão pegar o couro do animal que eles mataram para poder fazer essa comida e vai revestir o braço de Jacó para que Jacó pudesse ser apalpado pelo seu pai, que já não enxergava lá muitas coisas. Então, eles vão dar esse jeitinho para ajudar a Deus. A nossa revista, aqui na página 42, diz: havia para Jacó a promessa feita por Deus a Rebeca, e o mais velho servirá ao mais moço. Gênesis 25, verso 23. Não precisava ele usar de expedientes escusos para prosperar. Deus se encarregaria de fazer cumprir a promessa. Mas lembram-se de Abraão? Abraão, ele mentiu lá no Egito, ele mentiu lá com Abimeleque, tudo porque ele tinha medo de que os homens o matassem. Aqui, nesse momento, parece que há medo de que Jacó não receba as bênçãos futuras. Tem um medo entre Rebeca e entre Jacó de que Deus não venha a cumprir esta promessa, que não tenha outra forma. Mas, assim como Deus fez com Abraão, o Senhor também vai tratar a Jacó. O Senhor vai se mostrar a Jacó. O Senhor vai moldar Jacó. Jacó vai ter as suas próprias experiências com Deus. Jacó vai aprender a buscar e a confiar no Deus da sua salvação. Jacó vai aprender a buscar a Deus de todo o coração. Assim como Abraão teve que aprender, Jacó também terá. E isto também serve para mim e para você, pois o Senhor, Ele permite que certas situações adversas venham sobre nós, para que nós possamos percebê-lo. O Senhor sabe muito bem disciplinar, tratar os seus filhos. Se necessário for, criar uma crise, não é? Como diz o pastor Luiz Saião, se for preciso criar um problema para resolver outro problema, Deus vai fazer. Deus vai fazer. E aqui, o Senhor permite que este problema, esta dificuldade que vai surgir agora, pois Esaú vai ficar sem a bênção. Isaac vai perceber que também foi enganado pela sua esposa e pelo seu filho mais novo. Vai haver juras de morte, vai haver fuga, vai haver distanciamento por 20 anos, até que Jacó e Esaú tornem-se a se encontrar. Jacó, ele vai ter que sair da sua casa, do meio da sua parentela. Lembra que o Senhor fez isso com Abraão? Tirou, não é? Abraão tirou de sua parentela, tirou de sua herança, tirou da sua família e o levou para longe, para ali tratar com ele. E assim aqui está sendo feito com Jacó. Jacó está saindo do meio da sua casa e ele vai viajar para a terra de Rebeca, para a terra do seu avô materno. E lá ele vai ter que andar uns 650 a 800 quilômetros por vales e planícies. Nós podemos calcular aí talvez 3 a 4 meses de viagem, sozinho, pensando no que ele tinha feito, julgando se era lícito ou não, conversando com Deus.
buscando aproximar-se do Deus da sua salvação. Com o oportunismo de Jacó, ajudado pela conivência da mãe, agravou-se a crise entre os dois irmãos. Gênesis 27. Chegando ao nível de ódio e ameaças de morte. Jacó fugiu para Padã-Arã, a terra do pai de Rebeca, sua mãe. Ali, ainda seguindo a orientação de sua mãe, ele vai tomar esposa, dentre as filhas do irmão dela. Gênesis 28 vai contar isso para a gente. Jacó teve que perceber que agora está por si. Ele não tem mais a proteção do pai, ele não tem mais o cuidado da mãe, e do irmão que ele tem é ódio. Mas a palavra do Senhor em Salmo 27:10, olha o que diz Salmo 27, verso 10. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Aleluias! O Senhor nos acolhe, o Senhor não nos deixa sós. Mesmo que estejamos longe de casa, mesmo que estejamos sem nossos pais, mas o Senhor está junto. E o Senhor estava junto de Jacó. Jacó deveria perceber isso. Jacó deveria vivenciar esta experiência com Deus. Gênesis 28, versos de 10 a 17. Olha o que diz lá. Gênesis 28, versos de 10 a 17. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Ele pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. E eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Eu farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E, temendo, disse: Quão temível este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Aleluias! Veja que depois que veio esta crise familiar, depois que veio esta expulsão, depois que o Senhor arrancou essas muletas de Jacó, não é? Jacó vai ter o início de suas próprias experiências com Deus. Ele vai ter um sonho. E quando ele desperta do sonho, ele vai ter o foco em quem? Não vai ser na escada que sobe da terra para o céu. Não vai ser nos anjos que sobem e descem, mas vai ser no Deus da sua salvação, vai ser no Deus que o prometeu, Deus que quer o abençoar. Veja que coisa extraordinária o Senhor está fazendo com Jacó e pode estar fazendo isso comigo e com você no dia de hoje. Deixe o Senhor falar com você, deixe o Senhor te abençoar, contar para você sobre as promessas que Ele tem para a sua vida. Vamos buscar mais ao Senhor. Talvez nós não estamos ouvindo a voz do Senhor, pois não paramos para ouvi-lo.
Ouvimos só sobre tragédia, ouvimos só sobre morte, né? As redes sociais parecem uma lista de obituário, morreu fulano, ciclano, beltrano, quem não morreu vai morrer porque já foi para intubação, já foi para UTI, não tem remédio, não tem hospital, e não tem emprego, e só crise, não, e só crise. Mas aonde está? Mesmo no meio das dificuldades, dormindo sobre uma pedra. Você já dormiu sobre uma pedra? Já botou lá sua cabeça sobre algo duro como uma pedra? Será que o Senhor tem que apertar mais um pouco para que a gente o perceba? Para que a gente nos permita dormir e sonhar com a vontade do Senhor? Lermos a palavra, como diz o livro de Hebreus, antes o Senhor falava conosco com visões e sonhos, mas agora Ele fala conosco através do Seu Filho, através do que está escrito na palavra sobre Jesus Cristo e as promessas de Jesus para nós e nossa família. Nossa revista diz assim: enquanto Jacó passava a primeira noite da viagem num lugar chamado Luz, ele recebeu de Deus uma revelação por meio de um sonho. Até aquele momento, Jacó conhecia o Deus de seus pais, mas a partir dali, ele passou a conhecer Deus por si mesmo. Precisamos conhecer Deus por nós mesmos. O Senhor falou para Jacó: eu vou fazer. Seja fiel, fique firme, mantenha-se, mantenha o foco, deixe que eu vou trabalhar, eu vou cumprir o que eu prometi a Abraão, o que eu prometi a Isaac, o que eu estou te prometendo, eu vou cumprir, deixe eu trabalhar, Jacó. O Senhor está falando hoje comigo, com você: deixe eu trabalhar, fiquem firmes, eu vou moldar, eu não estou alheio. A gente não compreende mesmo, meus queridos, por que pessoas estão aí morrendo por causa dessa pandemia do Covid, não é? Às vezes uns tentam assim justificar, falando: morreu porque tinha que morrer, morreu porque era ruim, morreu porque era inimigo, morreu porque não considerou isso, não considerou aquilo outro. Nós não temos este poder de discernimento. Mas uma coisa estamos vendo: a mão do nosso Deus agindo. Ele retirando do seu povo estas muletas, retirando do seu povo estes pontos de apoio que não devem ser suficientes para nos salvar. Quem nos salva do Covid não é o remédio A ou B, não é a máscara tipo A ou B, é o Deus da nossa salvação, é o Deus da nossa salvação que enviou o remédio A e B, é o Deus da nossa salvação que enviou o método A e B. Percebem a diferença? O Senhor fez isso com Davi, o Senhor fez isso com Paulo, o Senhor fez isso com Moisés, o Senhor está fazendo isso comigo e está fazendo isso com você, nos moldando, nos fazendo vê-lo, nos fazendo experimentá-lo, nos fazendo sonhar com Ele. O Senhor está fazendo. Capítulo 29, nós estamos com Jacó, e ele vai conhecer o amor da vida dele, né? Aleluia. Gênesis 29, versos de 15 a 20. Jacó já chegou lá em Padã Arã, já conheceu, né, a Raquel. Dizem que Jacó era analfabeto, porque ele amava Raquel e não lia. Né? Mas vamos dar uma lida aqui em Gênesis 29, de 15
a 20. Depois, Labão disse a Jacó: será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga-me, qual deve ser o seu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém a Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava a Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor durante 7 anos, para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. E Labão respondeu: é melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique aqui comigo. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos, e esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. O amor verdadeiro tem seu preço, não é? O amor verdadeiro tem seu preço. Aqui nós vemos um homem apaixonado que vai trabalhar 7 anos para conseguir pagar o dote, não é? Da mulher com quem ele ama. O Senhor, ele já livrou Jacó da longa caminhada, dos seus 3, 4 meses de viagem, mais ou menos, né? 600 a 800 quilômetros a pé. O Senhor fez com que ele chegasse em segurança, e agora ele percebe que o Senhor, o nosso Deus, está dando para ele também uma pessoa especial, o amor de uma mulher especial para a vida dele. Como que Deus está moldando, está trabalhando, e o tempo que ele vai trabalhar, esses 7 meses, esses 7 anos, vão passar rapidamente. Então o Senhor também vai fortalecê-lo, vai fazê-lo próspero, vai abençoá-lo. Infelizmente, no fim dos 7 anos, quando vem então a noite de núpcias, né, quando vem ali a realização do casamento de forma literal, seu sogro, Labão, ele engana a Jacó. Olha, lá atrás nós vemos Jacó enganando o seu irmão Esaú. E aqui nós estamos vendo Jacó sendo enganado pelo seu sogro. Lá atrás nós temos Esaú desejando ardentemente um prato de comida e um pouco de bebida. Aqui nós temos Jacó desejando ardentemente a sua esposa. E Labão enfia cachaça no Jacó. Jacó fica, né, meio dormindo, meio acordado, e entra para a tenda com a mulher. E quando ele sai, ele percebe que a mulher não era Raquel, mas era Lia. Ele foi enganado. E agora desposou, né, a sua cunhada, vamos dizer assim. E Labão diz: você, para casar com a mais nova, também terá que casar com a mais velha. E eu quero mais 7 anos de trabalho. E Jacó diz: tá bom, vou trabalhar mais 7 anos. Então ele casa ali também com Raquel e trabalha mais 7 anos para poder pagar o dote das filhas. A mentira e a traição são características de gente pecadora, características de quem tem pecado. Quer dizer, minha e sua. Infelizmente, nós traímos e somos traídos. Fidelidade perfeita só de Deus. Amor perfeito só o de Deus. Cabe a nós clamarmos ao Senhor por perdão. Cabe a nós aceitarmos do Senhor as lições que Ele está nos dando, para que nós possamos perceber na própria pele, perceber a dor que causamos quando cometemos estes crimes, estes erros contra outros. O Senhor está arrancando essas dores, essas experiências
de Jacó. O Senhor está permitindo que Jacó vivesse, não é, no lugar daqueles a quem ele enganou, para que ele não volte mais lá, para que ele não cometa mais esse tipo de situação. O Senhor mostra para Jacó como que ele o ama, lhe permitindo ter um lugar protegido, lhe permitindo ter uma esposa, lhe permitindo professar a sua fé, dando para Jacó paciência, dando para Jacó bênçãos constantes. Jacó tinha que entender que não precisava ajudar a Deus em momento nenhum. O Senhor está trabalhando. É Deus quem trabalha nas pessoas. O poder de mudança vem de Deus. Por isso, eu digo, falo, não é? E quero viver isso. Vamos continuar orando. Vamos continuar pedindo, vamos colocar na presença do Senhor as pessoas que nós queremos, não é? A transformação delas, pois nós podemos interceder, podemos clamar pelos nossos filhos, clamar pelos nossos pais, pela cidade onde nós vivemos, pelo país que nós moramos, pelas autoridades. Nós podemos continuar orando, pois quem transforma é Deus. É o Senhor quem transforma o outro e transforma a nós também. O Senhor está transformando a Jacó diante dessas experiências. E o Senhor nos transforma diante também das experiências que nos permite viver. Quem crê em Deus encontra perdão, restauração, encontra bênção, mesmo que demore um grande tempo. Mas o Senhor está fazendo. O Senhor está agindo. Sobre o casamento das duas irmãs, nessa época aqui era, vamos dizer, aceitável diante daquela sociedade, né? A poligamia. Não é um projeto de Deus, pois Deus criou Adão e Eva, um homem e uma mulher. Ele não criou um trisal, né? Ele não criou aí um policasamento. Isso daí é a invenção do homem após o pecado. Os planos de Deus é um homem e uma mulher. Assim que a gente precisa também entender, frisar nisso daí. Nossa revista, na página 44, diz assim: sempre que nos afastamos da esfera da promessa, pagamos um alto preço. Por sua entrega ao trabalho, pela habilidade no trato com os rebanhos, e reconhece ele com a ajuda do Senhor, Jacó prosperou e fez também Labão prosperar. Gênesis capítulo 30. Em face dos conflitos que começavam a surgir entre Labão e Jacó, o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais, prometendo-lhe proteção. Jacó fez um balanço da situação e concluiu que, se bem que Labão o houvesse perseguido, Deus tinha abençoado e não permitiu que Labão o prejudicasse. Olha o que diz Gênesis 31, versos 41 e 42. 20 anos permaneci em sua casa, disse Jacó para Labão. 14 anos trabalhei para o Senhor pelas suas 2 filhas, e 6 anos trabalhei para conseguir o seu rebanho. 10 vezes o Senhor mudou o meu salário. Se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo, o Senhor me despediria agora de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho nas minhas mãos, e ontem à noite ele repreendeu o Senhor. Jacó, ele está consciente do que está acontecendo na vida dele. Ele não é um tolo.
Ele não chegou lá e viveu simplesmente por viver. Ele raciocinou. No dia de hoje, né? No dia de hoje, se a gente raciocinar o que Deus já fez conosco, o que o Senhor já permitiu que acontecesse conosco, as vezes que Ele nos restaurou, às vezes que Ele abençoou nossa casa, que Ele abençoou nossa vida, que Ele abençoou a nossa comunhão, a nossa comunidade. O que daríamos de relatório? Será que perceberíamos o amor do Senhor sobre nossas vidas? Perceberíamos que o Senhor está nos transformando, está mudando a nós? Que nós não somos mais aquele rebelde, aquele atribulado, aquele que andava no caminho torto? Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55, verso 7. Diz assim: que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Aleluias! O nosso Deus é rico em perdoar. Jacó encontrou o perdão do Senhor. Jacó encontrou a transformação, encontrou as bênçãos. Ainda que deixamos de ser fiéis a Deus, suas promessas imutáveis continuam à nossa disposição, se nos arrependermos e nos voltarmos para Ele. Descobriremos que as suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3, verso 22. Deus manda Jacó voltar para sua casa, lá na terra de seus pais. Ali onde ele estava não era a casa dele. Ali onde ele estava era local de transformação. Jacó tinha que deixar Labão, e Jacó tinha que se encontrar com Esaú. Como que isso vai ser processado? Jacó não sabia, mas sabia que Deus iria cumprir o que prometeu. Tem coisas que a gente não sabe, mas uma coisa nós sabemos, que Deus cumpre as promessas que Ele nos faz. Deus cumpre. Por isso que a oração é tão importante, o momento de comunhão com o Senhor é tão importante, porque ao conhecermos Deus, a sabermos a sua vontade, a sabermos que Ele deseja para nós, então confiaremos, pois o Senhor fala e cumpre, o Senhor não deixa, o Senhor não volta atrás, o Senhor não é homem para que minta, para que nos engane. Não devemos deixar despercebido que Jacó, ele vai conversar com as suas esposas. Ele vai dizer: olha, eu estive trabalhando aqui, mas Labão só me rouba, só me explora. Labão não é um genro assim igual o Francisco, né? Né, Felipe? Labão é um cabra que só está me passando para trás. E as mulheres vão dizer assim: nosso pai gastou tudo o que ele ganhou com o nosso dote. Não deu nada para nós. Aqui não temos mais nada do que recebermos. Não temos mais nada que nos prende aqui. Vamos embora. Conversar com o cônjuge ao tomar uma decisão é muito importante. Evita muito estresse. O compartilhar, os dois buscarem em oração, não é? Como diz a palavra, que se um dos cônjuges está brigado e ora a Deus, Deus nem escuta essa oração, Deus nem responde. Mas se os dois buscam, se os dois clamam, se os dois estão em harmonia com o Senhor, o nosso Deus, a chance do acerto é muito maior. A chance de serem abençoados é muito maior. Com Labão,
Deus vai conversar com ele. E com Esaú, o Senhor também vai tratar. Não sabemos como os detalhes foram feitos, mas nesses 20 anos em que Jacó ficou longe, Deus abençoou Esaú também. Deus deu para Esaú servos, deu riqueza, tirou de Esaú a vontade de matar o irmão. Nós vamos trabalhar isso mais adiante, creio que no próximo domingo nós vamos ver mais detalhes, mas Deus preparou o retorno de Jacó. Deus preparou. Para Jacó, o Senhor agora não era uma divindade qualquer, mas o verdadeiro Deus, adorado pelo seu pai e pelo seu avô. Agora, Jacó conhece o Deus de seus pais. Antes ele conhecia só de ouvir falar. E aí vem mais uma lição. Será que nós estamos falando do nosso Deus para os nossos filhos? Será que nossos filhos conhecem as histórias, sabem de como Deus tem nos abençoado, sabe como nós fomos abarcados, como nós fomos atraídos para o Senhor, o nosso Deus? Você que é mãe, você que é pai, lembre-se disso. Fale. Um dia, seus filhos, nossos filhos, vão ter as próprias experiências com Deus, mas eles precisam agora ouvir da nossa boca, saber o que Deus tem feito e está fazendo por nós. Isso vale muito. É muito importante ensinar a criança o caminho que ela deve seguir. Aqui, nós vemos como Deus tratou este homem, como o Senhor deu experiências próprias para Jacó. Nós vimos como que Jacó percebeu Deus desde a sua saída de casa. Como que ficou marcado lá em Betel, aonde Jacó dormiu e viu a escada que subia até os céus e anjos descendo e subindo, e ali ele ouviu a voz de Deus. Lá ele fez um marco, levantou aquelas pedras, a própria pedra da onde ele teve aquele sonho, e criou ali um marco, porque a hora que ele passasse por lá, ele iria contar esta história, ele iria falar desta história, ele iria lembrar disso. Quais são os nossos marcos com o Senhor, o nosso Deus? Será que conseguimos enxergar Deus ou não? Jacó, ele amou Raquel e lutou por ela. Nós vemos aqui uma última lição, aonde o matrimônio deve ser honrado, deve ser perseguido, deve buscar-se a Deus para abençoar. Também iremos ver mais detalhes sobre isso nas próximas lições. Honre a sua casa, honre o Deus que você serve e aproveite esses momentos de caminhada. Se nós fôssemos Jacó, aonde estaríamos? Será que estaríamos saindo de casa agora, percebendo que Deus está tirando nossas muletas, tirando os nossos apoios, tirando de nós aquilo que nós achávamos que iria garantir a nossa sobrevivência? Será que nós já teríamos algumas experiências com o Senhor? Será que a gente estaria lá com Labão, mesmo aquele que tenta nos roubar, aquele que tenta nos prejudicar, mas ainda assim percebemos Deus nos abençoando? Ou será que estaríamos retornando para casa para encontrar com aquele que nos ameaça de morte? Com aquele que ameaça destruir tudo o que somos e o que temos? Que o Senhor, o nosso Deus, fale conosco durante este dia e que à noite possamos estar aqui reunidos, mesmo de forma virtual, não é? E a tendência é a gente continuar assim por mais um período, mas que possamos ter esta percepção de que o Senhor está agindo em nosso favor para a glória dele, do jeito dele. E quando
passar esta fase, meus queridos, nós estaremos abençoados. Perceberemos quão fiel foi o Senhor. Mesmo diante de nossas dores, nossas lutas, nossas cicatrizes, nosso choro, mas, como Paulo vai dizer, a dificuldade da era presente não se compara com a glória futura. Não se compara. Quando Jacó saiu de casa, ele saiu sozinho, desesperado, sem nada. Quando ele retorna casado, com filhos, com servos, com rebanhos, ele volta próspero. Não que ele não tenha sofrido ou que não tenha passado dificuldades, mas ele volta próspero porque o Senhor o abençoou e o fez prosperar. Que percebamos isso também, meus queridos. Deus está trabalhando em nós cada vez mais. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Muito obrigado pela companhia de minhas irmãs e meus irmãos aqui. O Senhor é Deus presente, o Senhor é Deus que cuida, o Senhor é Deus que traz para nós a transformação. Meu Pai, às vezes nos sentimos sozinhos, angustiados, nos sentimos neste caminho até Padarã, mas o Senhor está conosco. Aleluias! O Senhor está conosco no dia de hoje. Meu Senhor, às vezes sentimos falta de nossos pais, sentimos falta de nossa casa, de nossa família, mas o Senhor está conosco. Aleluias! O Senhor está conosco. Pai amado, mesmo que outros tentem nos roubar, mesmo que outros tentam nos passar para trás, nos enganar, mas se somos fiéis a Ti, se cremos no Senhor, o Senhor continua conosco, nos fazendo prósperos, nos fazendo ser abençoados. Pai amado, louvado seja o Teu santo nome. Ao olharmos para trás, que possamos perceber que o Senhor continua conosco, de que o Senhor tem seus planos e de que o Senhor tem nos transformado à sua imagem e semelhança. Saiu um Jacó e retornou outro, pois o Senhor o abençoou, pois o Senhor o transformou, pois o Senhor o converteu. Que isso aconteça na minha vida e aconteça na vida de nossos irmãos e irmãs. Nos ajude, Pai, a termos compromisso com o Senhor, nos ajude a termos compromisso com o nosso cônjuge, nos ajude a termos compromisso com os nossos filhos, nos ajude, Pai, a termos compromisso com o Teu reino. Muito obrigado por esta manhã que o Senhor fez para nós, muito obrigado pela Tua palavra. Assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua família. Hoje nós vamos falar no culto à noite sobre ajudar e abençoar uns aos outros, como superar os momentos de crise e participe, não é? Convide outras pessoas, divulgue os links, incentive. Nós já passamos por isso. No início da pandemia, nós não nos reunimos. Lembram-se disso? Ficamos 6 meses sem termos culto aqui no templo. 6 meses. Mas nesse período o Senhor nos ajudou, nos abençoou, nos deu experiências. Mas que nós não venhamos cair na preguiça, não venhamos cair no comodismo, não venhamos a deixar o compromisso de lado. Então hoje, às 19h30, participe do culto, celebre a Deus, vamos juntos buscar ao Senhor. Que Deus te dê um dia tranquilo, um dia de paz, junto com Ele, junto com a sua família, junto com os seus. Que você tenha segurança, que você tenha aí experiências com o Senhor, que te façam prosperar, que te façam seguir adiante, que aumente a sua fé. Deus abençoe a todos, tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.